E aí, estudante, tudo bom? Eu sou Heitor Soares, estamos juntos aqui no nosso curso em Recursos Humanos, certo? E essa disciplina, Saúde e Segurança do Trabalho, a gente já está dando aqui umas conversadas, estamos na metade das nossas videoaulas, a videoaula número 2, tá? E a gente vai dar uma focadinha com relação à questão de ergonomia, tá? A gente já deu uma conversada na aula anterior, um pouquinho, a gente já deu uma pincelada nesse assunto. Só para a gente relembrar, a gente viu sobre trabalho, a gente fez uma definição sobre o que seria trabalho, a gente começou a perceber aí que o trabalho ele é uma grande contribuição para a sociedade, a gente dá uma parcela de esforço, recebe o salário e de volta, além da questão do salário, a gente recebe os frutos e os benefícios daquilo que a gente semeou, digamos assim, através dos nossos esforços, né? A gente também ficou com algumas pulguinhas atrás da orelha, né? A gente ficou pensando aqui que se o trabalho é tudo aquilo que dignifica um homem, e que transforma, né, a sociedade, por que a gente está vendo tanta gente insatisfeita e tem tanto problema com relação a acidentes de trabalho, por exemplo, né? E são essas as questões que a gente está começando a pensar, a refletir para a gente conseguir entender. A gente já conseguiu perceber com relação a questões de normas, né, de comissões que são preparadas e de equipamentos que a gente pode utilizar para nos aliar, né, e evitar que a gente se acidente, protegendo a nossa integridade física e também a nossa integridade psicológica, tá certo? A gente também percebeu que através dessa comissão, a CIPA, ela ganhou uma nova função nessa última sigla, o A, que é a Comissão Interna de Preservação a Acidentes, né? E agora ela também é a SEDES. Então agora a CIPA é conhecida como a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio, tá? E aí a gente está percebendo que muito está se falando, principalmente depois da pandemia de 2019, sobre as questões da saúde mental, tá certo? Isso é muito importante que a gente não esqueça, tá? E para a gente conseguir ter um ponto inicial com relação à questão desses vários perpassos, né? A gente vê aí o homem virtuliano, de Da Vinci, tá? Essas questões eu trago ela para a gente ver a questão da postura. O ser humano é uma máquina, tá certo? Não no sentido industrial, mas no sentido de que vários órgãos eles estão atuando em sinergia, em conjunto, em prol dessa movimentação e dessa sustentação dessa máquina, tá? E a mesma coisa acontece com relação ao trabalho. E aí a gente vê que a nossa postura, ela diz muito com relação a questões dos nossos aspectos de saúde, tá certo? E manter uma boa postura ela é muito importante para que a gente consiga preservar. Ao longo do tempo, devido a alguns vícios que a gente possa vir a ter, né, é normal a gente tentar se inclinar um pouquinho, seja para a gente conseguir enxergar um pouco mais alguma coisa, as telas do telefone, a movimentação de teclado, joguinhos. Então tudo faz com que o nosso pescoço ele vá se projetar, como a gente consegue observar nessa imagem aí, tá certo? E com o passar do tempo, o nosso corpo ele vai perdendo naturalmente a sua sustentação muscular. Então é muito importante que exercícios físicos sejam realizados para que a gente consiga ter a nossa postura. Além disso, é importante também que a gente preste atenção a nós mesmos, né? Para que a gente centralize um ponto e que a gente se mantenha ereto, tá? Porque a gente tem geralmente uma postura confortável, que é a postura mais relaxada. E essa postura ela pode prejudicar principalmente a nossa lombar, tá certo? Então é muito importante que a gente observe essas nossas práticas e que a gente tente se policiar, né? E uma boa dica para você, como profissional de recursos humanos, é fazer uma parceria com a CIPA, né, com a sua Comissão Interna de Acidentes e Assédios, para que eles possam ir monitorando, para que eles possam realizar ações, né, de conscientização, para que as pessoas elas consigam estarem atentas. Além disso, é muito importante que o mobiliário esteja adequado e correto, atendendo a nossas normativas, né, de regulamentação com relação à questão dos ângulos de inclinação.
cotovelo, linha de visão no caso de telas, computadores e televisões, questões audíveis também, tá? O som. Aqui, por exemplo, eu trago aqui uma imagem de uma pessoa sentada errada, mas que a gente vai perceber que é o sentar natural, né? E a postura correta, que é uma postura mais ereta e que, se a gente for observar, muito pouca gente usa. Gente, é muito importante que a gente se policie com relação a esses aspectos e que a gente tente fazer feito nossa Aninha ali, que já se ajeitou na cadeira para conseguir alcançar a postura. Mas é muito bom, quando a gente lembra, a gente já vai logo, né? Eu mesmo aqui, ó, quando comecei a aula, já comecei assim. Quando veio a imagem, eu já vim logo para o centro. Então é bom a gente projetar isso para a gente, tá certo? Isso é uma questão muito importante da ergonomia no ambiente de trabalho. Para além dessa ergonomia, que a gente sempre fala nela como algo individual, né? A ergonomia ela também pode ser algo coletiva, como por exemplo eu trago aí nessa letra S, onde uma caixa pesada e mais de uma pessoa trabalha. Há coisas que você consegue fazer só, há coisas que você precisa da ajuda de uma outra pessoa para realizar. Então, um bom exemplo de ergonomia coletiva é essa questão do não pegar o peso em excesso, né? Não se debruçar sobre o que está fazendo. É realmente observar suas questões de visada, né? O seu campo visual, e aí através dele a gente sempre se perpassar, né? Eu recebi aqui uma dica muito legal, que é a gente imaginar um pontinho na gente e segurar esse ponto. E aí a gente vai segurando nesse ponto, e aí a questão de ergonomia também é uma questão de hábito, tá? Para além disso, existem atividades laborais que vão auxiliar, né, a gente a flexibilizar os nossos membros, e essas atividades elas podem ser feitas constantemente, periodicamente, inclusive em conjunto. A gente pode parar aí uns 2 minutinhos todo mundo junto na sala para poder, ó, colocar aqui o pescocinho para o lado, e aí a gente vai fazendo alguns exercícios para que a gente consiga ter as nossas mobilidades preservadas. Fazendo essa mão aqui para ela não ficar com ciúme. Pronto, gente. Com relação à questão dessa nossa aula de ergonomia, né, a nossa conversa ela vai parando por aqui, mas não esqueçam de dar uma visitadinha no nosso e-book. O e-book ele é muito importante, tem todos os detalhamentos com relação a essa e as outras normas de regulamentação, tá certo? As nossas NRs, certo? Sem contar que tem todos os detalhamentos, vocês também conseguem ter acesso a esses exercícios de ginástica laboral para que vocês possam fazer. O ideal é a gente sempre estar acompanhado de um profissional, mas na sua grande maioria esses exercícios são exercícios simples de serem realizados, porque eles vão até o seu limite do corpo. Eles não estão aqui para um fortalecimento, digamos assim, de ganho de massa muscular. Não, ele realmente é para as questões das flexibilidades, né? Para dar uma mexida, para não enferrujar o corpo da gente, que, como eu disse, é uma máquina, então a gente tem que cuidar dela, tá certo? Muito obrigado, então até a próxima aula. Tchau, tchau.